Bom, nós vamos começar então a aula do ensino remoto emergencial da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Essa disciplina ela trata de algumas técnicas escultóricas. Obviamente o nome Oficina de Técnicas Escultóricas é um nome muito genérico e poderia, pelo nome, abranger uma quantidade muito grande de técnicas. Não é o caso. Nós vamos trabalhar mais com algumas técnicas direcionadas para fazermos moldes e tirarmos cópias de peças. Depois eu vou passar exercícios que vão complementar essas técnicas, certo? Nós temos aqui, nós vamos tratar o assunto então de moldes de gesso, silicone e cópias em resina, ou até possível de fazer moldes em resina, certo? Vão ser divididos em vários vídeos. Eu vou procurar não fazer vídeos muito longos, né? E vão ser divididos. Aparentemente, os vídeos podem terminar e ficar o conteúdo incompleto, mas isso vai continuar no vídeo seguinte. Nós temos aqui então uns moldes de gesso, certo? Que para fazermos cópias de umas esculturas que são uns dentes em tamanho grandes. Eles têm aproximadamente de 40 centímetros ou 50 centímetros de altura, nessa medida aqui. Tá? E temos os moldes em tasselos. Moldes em tasselos é quando vários pedaços, é quando a forma, tá? Que é o que envolve a peça, é composta de vários pedaços de gesso, no caso, certo? Esse aqui, por exemplo, é um molde bipartido, então é um molde em duas partes, tá? E aí temos, aqui em cima temos a barbutina, que seria, a grosso modo, argila líquida. Não é só argila, tá? Tem mais coisas aqui, mas é a grosso modo argila líquida. E esse processo de fabricação é um processo que se usa até hoje na indústria. Vaso sanitário, pia, tudo que é peça cerâmica que se usa em banheiros, cozinhas, etc. Tudo que é peça cerâmica é feito por esse processo. É só colocarem no YouTube vídeos sobre fabricação de vaso sanitário, pias, que vai aparecer o processo. Ainda, até hoje, tem que se fazer um molde em gesso, porque o gesso, existe uma proporção adequada, e o gesso tem que ser uniforme para poder... O gesso chupa a água, ele desidrata essa argila líquida, a barbutina, e ela vai criando uma parede, e essa parede vai formar a peça, tá? Essa peça vai ficar oca, a argila vai baixando, ela vai baixando aqui assim, conforme for secando ela vai baixando um pouco, aí se tira o excesso depois, cria uma parede de, no caso aqui, 7 milímetros até 1 centímetro, e isso aqui vai secando. Tu tira do molde não quando está totalmente seco, tu tira até antes, mas ela já está bem consistente a peça, certo? A argila é vertida por esses orifícios aqui, ó. Tá? Tu tem aqui, ó, por exemplo, um molde em 3 pedaços, a gente chama de tasselos, certo? Tu tem aqui um lado, o outro lado e o tasselo superior aqui, que é esse aqui, ó. Tasselo superior aqui. Aqui tu tem um orifício por onde tu verte a barbutina. Esse aqui é um outro molde, esse aqui é feito de mais tasselos, ó. Tem um tasselo, 2, 3, 4 e o de baixo 5, certo? E aqui tu tem já os dentes, a escultura, né, de dentes, com, já com vidrados, né, desse acabamento meio brilhoso, assim, é um vidrado. E aqui está pronto. Aqui tu tem, por exemplo, um molde de gesso em tasselos também, uma cópia desse cavalo, dessa escultura em argila, depois o que vai para o forno vai ser queimado, né? Mas, por exemplo, como é que tu tiraria esses tasselos nesse espaço entre pernas? Isso aqui é um problema. O gesso, se tu puxar isso aqui para cá, não sai. E se tu puxar para cima, também não vai sair. Tá? Então, esse entre pernas aqui é feito em 3 tasselos. Um tasselo é esse triângulozinho aqui.
ele escorrega para baixo e sai. Depois que tira esse triângulozinho, sai esse outro lado, ele escorrega para baixo e sai. E depois que sair esses dois pedaços, este gira e sai. Esses orifícios são os registros. Tá? Tu tem aqui o registro que encaixa esses aqui. Não estou dizendo que é esse lado que encaixa, tá? Mas esse lado que provavelmente encaixa aqui. Mas esses registros encaixariam nesses orifícios. Tá? Isso aqui encaixa desse lado aqui. E tu tem o negativo e tu tem o positivo. Aqui tu tem um molde bem mais antigo, de gesso, onde foi feita uma cópia em cera, por isso que ele está meio amarelado. Isso aqui é para, se faz a cópia em cera para a fundição, técnica de cera perdida, é uma técnica histórica, vem desde o Antigo Egito, provavelmente antes, né? E ainda se usa atualmente na indústria, só que não se chama técnica de cera perdida, se chama microfusão. Várias peças são feitas por essa técnica. Exemplo, joias. Se faz muitas peças com fundição em cera. Tá? Então, tu tem um original, desse original tu faz um molde. Este é um molde. Desse molde tu tira uma cópia em cera. Essa cera, tu vai fazer um outro molde, tu vai esquentar esse molde, tu vai derreter, a cera vai embora, por isso se chama cera perdida, e aí tu completa esse vazio que fica com bronze, no caso, né? Em fundição tu completa com ouro, completa em joias tu completa com ouro, tu completa com prata, etc, com ligas metálicas, né? Esse é um molde mais antigo, ele é em negativo. Talvez aqui na imagem não apareça, mas isso é negativo, não é o positivo, tá? Tu tem um molde externo aqui, ó, que a gente chama de cama, e tu tem os tacelos por dentro, né? Isso aqui forma uma base onde esses tacelos se acomodam. Se não tivesse essa parte externa, esses tacelos todos cairiam, eles abririam e cairiam. Essa cama é tipo uma bacia que segura os tacelos internos, tá? E essa outra parte, é a parte das costas, ela encaixa, mas não está completa aqui. Ela tem esse orifício por onde é trabalhado e manipulado por dentro, no caso. Esse é um molde histórico mais antigo. Agora um molde de gesso de um trabalho, um aluno queria fazer um molde de partes de uma boneca, um trabalho mais antigo de um aluno, tá? Então ele foi feito vários pedaços, né? No caso aqui do braço, só o que interessa é esse pedaço aqui. É feita uma divisão, foi analisado esse modelo e chegou-se à conclusão que daria para fazer um molde em 2 pedaços. Até porque esse plástico da boneca é levemente flexível, isso facilita. Porque se tu tem garra, quando tu tem, por exemplo, se a mão está assim, é mais fácil de fazer o molde. Se ela está assim, ela tem uma coisa que a gente chama de garra. Não é porque isso aqui está nessa forma de garra. Se chama de garra por causa disso, porque parece uma garra. Tu não consegue tirar o molde por aqui, ó. Tu não consegue tirar o molde, ele fica preso. Agora, se está mais assim, tu consegue. Então, quando tu está mais assim, ou tu tem de fazer em tacelos, ou tu tem de fazer fazer um molde de silicone, que é outra técnica, que eu vou mostrar mais adiante. Então, tu divide, essa parte em azul é a parte de massa de modelar. Isso aqui foi feito em massa de modelar. Poderia ser feito com argila. No caso de massa de modelar, dá maior precisão, certo? Se vê bem, se acha bem a metade da divisão no meio e se completa todo com massa de modelar, criando uma parede, porque nós vamos fazer um molde bipartido, em 2 metades. Tá? Então aqui, ó, foi feita uma parede e foi feito ao redor foi colocado um papelão para conter o gesso. Aqui foi passado vaselina para não grudar, inclusive foi passada vaselina na parede do papelão. Aqui poderia se colocar um plástico, aqui na parede, no caso, como não foi colocado, foi passada vaselina. Aqui a vaselina sólida, esse é o pote da vaselina sólida. Observa aqui no dedão, ó.
toda a divisão acompanhou, o dedão está um pouco deslocado do restante, então a massa de modelar acompanha toda a divisão. Toda a divisão aqui assim acompanha, ó. Tá? Bom, essa metade aqui, esse vazio foi completado com gesso. Foi feito o gesso, não vou explicar agora como é que se faz o gesso, mas foi feito o gesso e foi completado com gesso aqui. Tá? Então esse vazio foi preenchido com gesso, está aqui, ó. Aqui o molde, aqui, você vê que esse metade foi completo com gesso. Tá aqui ele, ó, o resultado. Bom, daqui se vira de cabeça para baixo e vai estar cheio de massa de modelar de cabeça para baixo. Existe uma maneira até de botar a massa de modelar que ela saia meio fácil. Tu coloca em bolotinhas, isso eu vou mostrar mais adiante. Tem uma técnica aí de fazer. Isso aqui é o outro lado. E esse vazio agora formado aqui era o vazio que estava preenchido com massa de modelar. E esse branco aqui é esse gesso que foi colocado aqui. Essa peça do outro lado é isso aqui, mas aqui já foi tirada a massa de modelar fora. E só foi colocada um pouco de massa de modelar aqui e aqui para vedar bem, para não ter nenhuma fresta. Foi passado vaselina. Desse lado aqui foi colocado um plástico, ó. Esses filmes de comida, que se congela a comida, ele estica bem, se coloca esse plástico aqui. E passa-se vaselina em tudo, e no gesso. Aqui não foi feito os registros, mas com uma colher, uma colherinha, alguma ponta meio arredondada, uma colher ou o cabo de uma colher, tá? Tu faz assim esse movimento assim, e ela fica um orifíciozinho ali. Isso fica o negativo. Então se faz aqui, ó, 1, 2, 3 pontos ou mais. 3 aqui já daria, porque ele tem esses volumes que já facilitam. E ficaria os registros. Como tem esses volumes, não foi feito os registros, porque já tem uns volumes que já são o próprio registro, né? Tá? E aí foi completado com gesso. E aí tu vai ficar com um molde. Tu tem a mão, tu tem gesso desse lado e gesso desse lado aqui. E aí tu abre e tu tira essa mão de dentro, essa mão de plástico. Então tu ficou com duas metades com vazio da mão. Aí tu fecha esse molde e por esse buraco, e aqui vai ficar um buraco, ó. Por esse buraco aqui que tu coloca o material que tu quiser por dentro, tá? No caso aqui, se tinha um resto de silicone, e aí para experimentar, o aluno colocou silicone dentro desse buraco. Tira essa mão fora, fecha as duas metades e colocou o silicone aqui. Esse azul não tem nada a ver com esse azul aqui. Esse azul aqui é massa de modelar, isso aqui é silicone. Silicone é tipo uma borracha líquida que se mistura com catalisador, que é na proporção adequada, que é outro produto, catalisador, dá uma reação química e ela endurece, só que ela endurece, mas fica flexível. Tá? Tinha-se um resto de silicone e colocou aqui. Então, foi feito esse molde, e aqui dá para fazer cópias em cera, dá para fazer cópia em outros materiais, até de resina e coisa assim, só que resina é um material muito agressivo, ele vai acabar estragando esse molde. Tá? Depois eu vou mostrar em outros vídeos as soluções que foram adotadas. Nesse vídeo nós vamos ficando por aqui. Então estou dando um panorama geral de algumas técnicas de fazer moldes. Certo? Então até o próximo vídeo.